Olá, vamos mergulhar hoje numa história bíblica que é, sinceramente, cheia de drama. A gente vai falar sobre adoração, sobre reverência e sobre como, às vezes, as melhores intenções podem dar muito, mas muito errado. Tudo isso com base em 2 Samuel, capítulo 6, e, claro, em alguns comentários teológicos bem interessantes sobre essa passagem. Ok, vamos começar. A história não se inicia com um silêncio respeitoso, não. Pelo contrário, começa com uma festa gigantesca, uma celebração nacional que, de repente, é interrompida da forma mais chocante e trágica possível. Então a cena é a seguinte: o rei Davi está finalmente unificando o reino, e a peça central desse plano é trazer a Arca da Aliança, que era o grande símbolo da presença de Deus, para a nova capital, Jerusalém. O que era para ser uma festa acaba se tornando um verdadeiro desastre. Imagina só o cenário. Era para ser o auge, um desfile monumental, com música, dança, 30 mil homens e o próprio rei Ali na frente liderando tudo. A ideia era trazer a arca de volta para o seu devido lugar na vida de Israel depois de décadas, quase 70 anos longe do povo. Mas aí, num piscar de olhos, a festa vira funeral. A celebração termina em morte, em confusão total, e deixa todo mundo, principalmente Davi, completamente apavorado. E a pergunta que fica no ar é: por que isso aconteceu? Depois do choque inicial, vem uma lição importantíssima. Fica claro que o problema não era o objetivo em si, mas o jeito de fazer. O método foi baseado em suposições humanas, e não naquilo que era a ordem divina. E olha que interessante, o erro central está todo aqui. Em vez de seguir as instruções específicas de Deus que já existiam, eles fizeram o quê? Copiaram o método que os inimigos, os filisteus, usaram. Trataram a arca sagrada como se fosse uma carga qualquer. O erro fatal de usar, segundo os comentaristas, é um ato de presunção. Sabe, de tanto tempo que ele passou perto da arca, talvez a familiaridade tenha gerado uma falta de reverência, e isso fez cruzar um limite que Deus já tinha deixado muito claro. Então, o ponto crucial é este. Mesmo com a melhor das intenções, quando a gente age com base nas nossas boas ideias, os tais achismos, como diz o pastor Armi, em vez de seguir a instrução divina que já foi dada, o resultado pode ser desastroso. Agora a história dá uma virada. Depois da morte de Uzá, a arca deixa de ser um objeto de alegria para Davi. Ela passa a ser um objeto de medo, um medo intenso. Davi fica tão abalado, tão chocado, que ele simplesmente cancela a missão. Ele desiste. Porque na cabeça dele era impossível receber a presença de Deus em segurança. Então, em vez de seguir para Jerusalém, a arca é desviada para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E lá ela fica por 3 meses. E pode ter certeza que a nação inteira ficou de olho para ver o que ia acontecer. E esse desvio cria um suspense enorme, né? Fica a pergunta no ar. Será que essa família também ia ter um fim trágico? Será que o juízo de Deus cairia sobre eles também? Mas o resultado é exatamente o contrário. A casa de Obed-Edom não recebe juízo nenhum. Muito pelo contrário, eles são abençoados de uma forma incrível. Isso mostrava que a presença de Deus, quando tratada com reverência, é fonte de vida. Essa notícia, é claro, muda tudo para Davi. Reacende a esperança dele. Ele entende que o problema não era a presença de Deus, mas a forma como ele tinha feito as coisas. E aí, ele se prepara para uma segunda tentativa. E aqui as mudanças são gritantes. Dessa vez, tudo é feito segundo a lei, como deveria ter sido desde o início. Mas o mais importante, a gente vê que o coração e a atitude do próprio Davi mudaram completamente. Olha o que ele faz, ele tira as roupas de rei e se veste de forma simples, como um sacerdote. Ele se coloca no meio do povo para adorar. E a famosa dança dele não era uma performance não, era uma expressão de alegria pura, sem filtro, humilde, diante de Deus. Só que nem todo mundo gostou dessa demonstração de humildade. A história termina com um conflito bem tenso, lá dentro do palácio. Para entender o que vem a seguir, a gente precisa entender quem era Mical, a esposa de Davi. A vida dela foi cheia de traumas, de manobras políticas, ela foi usada como um troféu e isso, claro, a deixou muito ressentida. E aí, da janela do palácio, Mical vê toda aquela cena. E para ela, a adoração de Davi não é algo sagrado, é uma vergonha, um comportamento indigno de um rei. E ela o confronta, cheia de amargura, revelando um coração orgulhoso e ressentido. A resposta de Davi é direta e poderosa. Ele basicamente diz: a minha plateia não era você, não era o povo, era Deus. A humildade dele foi intencional, era o centro da sua adoração.
E a história termina com uma consequência bem dura. O coração cheio de desprezo de Mical resulta em esterilidade. De forma simbólica, é como se a linhagem de Saul fosse definitivamente cortada do futuro do reino. E é aí que essa história, lá de trás, ecoa até hoje, né? Ela deixa no ar uma pergunta que vale muito a pena pensar. Afinal de contas, na hora de adorar, para quem é a apresentação? Para uma plateia? Ou é um ato de humildade diante de Deus?